Estamos começando mais um Sem Imposturas, o podcast da Auditece, e dando continuidade àquela série de pratas da casa. Essa pessoa que a gente trouxe aqui hoje, ele esteve presente assim, em muitos momentos, em termos de treinamento, de coordenação, de criação de softwares, de sistemas, colaborou muito com a Auditece, num período que nós dávamos treinamento, né, para auditoria. O nosso amigo Helder Andrade. Helder, obrigada por estar participando aqui do projeto. Que honra aqui, né? A honra é minha. Helder, tu é auditor, tu é nosso associado há muito tempo, né? Já, desde o início. Desde o início, né, também? Já, desde o início. Chega na Cefaz em 89, Cheguei na turma do concurso de 89, século passado, né? E a gente tomou posse em 90, em março de 1990. Foi mais ou menos por aí. Era uma turma que nesse concurso, das 100 vagas, eram 100 vagas, só foram aprovados 33. Foi mesmo? Aí, logo na sequência teve o outro concurso para poder suprir as vagas, que é o pessoal de 92, 93. Que é o meu. Que é o teu. Que é o meu concurso. Eu não sabia que ele teve esse fato. Não foram preenchidas as vagas. Não foram preenchidas as vagas e ainda 3 dos 33 saíram para outros concursos, foram para a Receita Federal, Ministério do Trabalho, e aí ficaram só 30 na época. E é uma turma que foi toda para o trânsito, Helder? Toda para o trânsito. Tu foi? Eu fui para o trânsito. Todos foram para aqueles postos das divisas do Estado, né? Que tinha mais postos antes, todos foram para lá. Na época o pessoal estava reformando alguns postos e tal, mas tinha alguns postos antigos ainda, estavam numa transição, mas não teve jeito, foi todo mundo para o batente mesmo e teve que trabalhar nos plantões. Conta aí um pouquinho dessa tua experiência, tu passou por dois, não foi? Passei por 2 postos no início, passei 3 anos, quase 3 anos em Penaforte, na divisa lá de Pernambuco. Já era um posto novo lá em Penaforte, era um posto que ainda é bom, né, bem movimentado, é uma experiência boa, eu acho que todo mundo deveria passar, às vezes eu falo com os concursos, os novatos, né, que chegaram nos últimos concursos, alguns não foram, mas eu acho que deveria, porque é um trabalho, assim, logo de cara você já lida, já tem que se virar aí com documento fiscal, né? Que é a base do ICMS para a gente, né? O contato é ali logo. O contato logo todo dia. Verdade. Então a gente lida com o preenchimento do documento, lida com o tipo de mercadoria, né, as classificações, o tipo de ICMS na hora de cobrar ST, antecipado. Esse tipo de experiência é muito bom. Para mim foi fantástico, assim. Apesar dos plantões serem puxados, né? Você tem plantão e tem as folgas, mas para quem está iniciando é muito bom aprender logo de cara. E o documento fiscal é a base para você ver. Tem uma série de detalhes que você, quando está analisando, você vai, além de aprendendo, você vai descobrindo, né? Então, todo dia tem um fato todo novo. Dia tem um fato novo. Eu fiz um estágiozinho, né? Eu fiquei 3 anos em Penaforte, fiquei mais 1 ano aqui quando tinha os postos na série de Fortaleza, né? No Edson Ramalho. Né? Cheguei a chefe de posto também, né? Cheguei a ter um cargo de gestão, digamos assim. E aí depois eu tive que sair para poder descobrir outras coisas. Fui pro contencioso depois, passei um ano eu vi que como julgador de primeira instância também. Não que foi gostou? outro aprendizado. Não é que eu gostei. É porque foi lá que eu aprendi a fiscalizar as empresas, porque eu vi os PATs, né, os processos administrativos tributários, e aí me interessou ir para a auditoria fiscal. E teve uma seleção interna, aí eu passei na seleção interna e fui para a auditoria fiscal, na época do DEFISE ainda. Na época do DEFISE, né? E aí eu fui nessas experiências, fui aprendendo até chegar... Então você passou um tempo Porque eu só consigo te imaginar, quando eu cheguei, tu já estava lá na fazendo auditoria, tá certo. Os projetos. Os projetos. Ainda passou uma época na auditoria? Passei, na verdade eu ainda estou na auditoria. Eu só saí da auditoria fiscal por conta dos projetos, né? Apareceram vários projetos já depois do ano 2000, 2001, 2002, que aí eles precisavam de alguns auditores técnicos e chamavam a gente ia para os projetos.
Foi daí que eu comecei a trabalhar em documentos eletrônicos, escrita fiscal digital. Foram nesses projetos aí que a gente saiu bolando, saiu trabalhando com todos os estados. Que é quando começa a... Que é quando começa essa onda de... Essa onda tecnológica, essa mudança, né? Vamos chamar assim. Né? Virtualização, documentos eletrônicos, começou por aí mesmo. A tua formação é... Eu sou formado em administração. Administração, mas eu sei que o teu mestrado é nessa área. Mas aí eu fui para a área de sistema, de TI. Ah, né? tá. Depois que eu cheguei na secretaria, que eu saí dos postos, aí eu tive a oportunidade de fazer uma especialização, que era uma pós de informática, e aí eu já estava na área, me interessei e fiz um mestrado de computação e estatística, que era mais pesado, e aí pronto, aí foi embora. Né? Não que eu tenha esquecido auditoria fiscal, né, ICMS, tributação não, mas eu misturei as duas coisas e aí eu uni... Então você nunca esqueceu não, porque você criou... E a gente tem a oportunidade de juntar as duas coisas, né? E ali você tem que conhecer para poder saber fazer aquilo ali, né? Com certeza. E é bom juntar as duas coisas, porque o fisco, ele se modernizou, né, nesses últimos 20 anos, 30 anos, saiu daquela fase, né, de manual, braçal do papel, daquele estágio, e entrou na era da tecnologia mesmo, né? A gente começou trabalhando com sistemas menores, que eram... Na época que a gente tinha um sistema chamado GIM na secretaria, que em todos os estados tinham também, uma GIM ou uma GIA, né? A GIM deu origem à... E a GIM, ela começou a ser informatizada, né? Ela era um formulário em papel e começou a se colocar em e-mail eletrônico, disquetes ainda na época, ainda era... E aí a coisa foi evoluindo e os sistemas mais sofisticados, né, deram lugar à GIM. A GIM deu lugar a esses sistemas mais sofisticados, digo melhor, porque o fisco começou a querer mais informação dos contribuintes e mais detalhamento das operações para poder fazer um melhor controle fiscal, né? E aí a gente passou da GIM, passou por um sistema chamado CISIF, depois DIEF, depois de SPED fiscal, isso que eu tô dizendo, quer dizer e que aí foi evoluindo. A DIEF não é uma evolução da GIM, era GIM que chamava? A DIEF na verdade, a DIEF é um segundo passo. Depois da GIM, a gente teve um sistema intermediário, aqui interno, porque a GIM, ela tinha em todos os estados, mas em paralelo, nessa época, em 1995, saiu o chamado Convênio 57. Né? Isso era um convênio muito conhecido aqui no estado também, onde os contribuintes eles tinham que gravar disquetes e entregar para a Cefaz, de todos os estados. Né? A gente começou a receber também isso. Então, o embrião dessas DIEF, SPED, foi esse convênio. Tinha isso, Rodrigo? Entregava o disquete, era? A gente recebeu tanto disquete que fazia caixas e caixas, tinha que fazer doação. Não, eu ainda tenho um disquete, eu lembrei que eu ainda tenho um disquete que eu guardo. Bem antigo. Eu tinha esquecido. Mas isso foi um primeiro passo para essa virtualização toda que a gente tem hoje, né? E internamente, quando eu já tinha saído dos postos fiscais e já tinha passado pelo CONAT, né, internamente a gente começou a ver a necessidade de preparar os auditores, né? Porque era um mundo novo na época, né? Vamos mexer com dados, vamos mexer com essas bases de dados, esses layouts, esses arquivos. Sim. E foi quando aí eu e mais outros colegas a gente começou a fazer os treinamentos, né? Passar o que a gente começou a aprender nos grupos de trabalho lá dos estados, passa para os colegas aqui, os auditores. Fizemos curso de banco de dados, fizemos curso de análise, de auditoria informatizada, análise fiscal, uma série de... Esses grupos de trabalho é aqueles GT, né? O GT, isso acontece. Que acontece em vários estados, né? Que acontece, ainda acontece, né? Mesmo com a reforma que vai vir no futuro agora, eu acho que eles vão manter esses grupos de trabalho. E é onde nasce todas essas ideias e se prepara todos esses sistemas aí para digamos assim, modernizar. Né? Porque são todos os estados assim, participando. Bastante. De quando é que aparece o análise fiscal? Porque nós fiscalizamos muito com o seu sistema criado por ele, viu, gente? Aqui, eu vou falar aqui para os novatos, que só o que tem novato aqui nos nossos seguidores. Por muito tempo, a gente fazia as auditoria em profundidade, auditoria fiscal, usando o sistema análise, não era? Criado aqui pelo
Companheiro Helder. Foi na verdade, uma ideia que eu posso até dividir com alguns outros colegas. Claro, sim, mas é porque você que ficou assim como o símbolo, né? Claro. Eu encarei essa aventura, né, de desenvolver esse aplicativo. O que acontecia na época? A gente tinha um pouco de informatização já dentro da secretaria, né? Então a gente tinha um sistema bem antigo que funcionava em plataforma daquelas... antigo DOS, né? O pessoal era o famoso SLE, esse aí eu sei que você se lembra, SLE. Bastante. Sistema de levantamento de estoque, né? A gente digitava tudo, pegava as notas em papel, digitava as notas e aí fazia os levantamentos de estoques. E o SLE funcionou bem por muito tempo, né? Muito tempo mesmo. Então, o que aconteceu com o SLE é que a tecnologia ela evoluiu demais. E o SLL ficou obsoleto. Lento, né? Ficou obsoleto. Mas por muito tempo ainda ficaram os dois. As pessoas ficavam ainda lavrando alto com base no SLE e no análise, não é? Então, você até colocava na informação. O SLE era um sistema meio que terminal, né, do DOS, que você não precisava de Windows ainda, e funcionava bem na época. Mas com a evolução dos sistemas, a gente viu que tinha que ter uma evolução também desses aplicativos, né? E aí, conversando com os colegas, eles começaram a sugerir, dar sugestões, eu comecei a desenvolver um pouco sozinho. Depois, com a Auditec, conversando com a diretoria, eles resolveram, né, apostar também, vamos lançar esse aplicativo para os associados. E aí a gente resolveu desenvolver. A gente fazia até a capinha, distribuía, né? Fazia um CD. Um CD com a capinha toda... Era bem organizado. Era, e distribuía com os associados, né? Porque tinha que comprar, né? Esses sistemas, a gente começou um aqui no Ceará, mas outros estados começaram a fazer os seus também, né? Então, nasceu o auditor eletrônico de Minas Gerais, por exemplo. Já veio uma evolução desses sistemas, né? Como nasceu também o auditor eletrônico aqui do Ceará depois e a coisa foi evoluindo, né? Hoje a gente tem um auditor eletrônico desenvolvido por um colega nosso, que está funcionando bem e já tem várias funcionalidades, além do levantamento de estoque, tem várias outras coisas. Tudo isso vem nessa evolução que a gente trabalhou. Né? É legal, é bom trabalhar. Eles são partilhados com os outros estados? O de Minas Gerais é. Não, os nossos, assim, os nossos não. Assim, o que eu sei aqui, até onde eu sei, né? O nosso auditor eletrônico é só o Ceará, né? Ainda não tem esses convênios, essas coisas, não tem esse Mas são levados para esses grupos, trabalhos? Mas normalmente eles apresentam. Normalmente apresentam, sim. Eu não acompanho de perto a versão que a gente tem hoje, não, porque eu já estou trabalhando com outra visão agora, em outra área de planejamento e inteligência artificial, então ficou mais para o pessoal que está desenvolvendo. Mas eles compartilham, fazem apresentações, isso com certeza. Isso aí eu já vi alguns colegas também. E a gente recebe muita visita de colegas dos outros estados também. Né? Eles vêm ver e ainda continua o pessoal vindo. O Ceará ele tem uma vantagem, assim. As nossas ideias a gente não para, né? A gente vai fazendo, não só eu e outros colegas, como o pessoal que desenvolveu o auditor eletrônico, os colegas de tecnologia que estão já nesses sistemas inteligentes, eles vão desenvolvendo e passam as ideias para os outros estados e aí o pessoal fica vendo, o Ceará não para, né? Ceará tem fama já, né? De ser vanguarda e de ser... vanguarda. Às vezes é pioneiro em várias situações. E na boca, assim, do contribuinte, né? Na boca. Um dos estados mais rígidos, né? Em termos de controle, fiscalização e de controle, não é? É verdade. Né? Impressionante, assim, como a fama... A gente tem bastantes iniciativas aí antes dos estados para modernizar, com certeza. Muita coisa ajudou o Ceará, como ajudou outros estados também. Por exemplo, esses programas do BID, né? A gente tem que dar o braço a torcer. Isso ajudou muito. São Profisco 1, 2, 3. Que ano é esse 90? Isso começou no final dos anos 90, começo do século mesmo. Né? Então, esses foi a programas... grande mudança na Cefai, né? Foi demais. Isso possibilitou muita modernização, né? Aqui no Ceará e outros estados também. Eu acho que o Ceará aproveitou muito, né? Investiu em ferramentas, investiu em tecnologia. Tem aplicativos que a gente não tinha, né? O próprio análise fiscal, que foi um desenvolvimento interno nosso, mas a gente adotou coisas que a gente viu em outros aplicativos, né? A gente tem um IDEA, por exemplo, que é
é uma aquisição, é resultado de um projeto também, que foi do Brasil e Canadá, mas teve financiamento desses dados do Profisco, né? Desses recursos. Quer dizer que isso aí nasceu a partir daquele... Porque eu ia falar aqui, inclusive, né? Esse projeto de cooperação, né? Teve um projeto de cooperação. Teve esse produto. O IDEA foi o resultado... O IDEA é um produto desse projeto, com certeza. O IDEA é um produto desse projeto. Programas como o de educação fiscal é produto desse projeto, lá no início de 2000, por aí, né, também. Né. Programas como a melhoria no atendimento do contribuinte também é produto desses projetos aí. Então foram trabalhados várias frentes, né, de auditoria, de atendimento, de educação tributária fiscal na época, para a gente. Na época era educação bacana. Tributária, porque educação eu participei do exato. projeto. Alguns trocaram para fiscal porque os outros estados tinham nomes diferentes. Era. Mas são ideias e trabalhos que vieram desses projetos que a gente participou. Eu participei, foi a honra de participar do Brasil-Canadá. Porque na época que eu estava trabalhando nos projetos e tinha saído da atividade fim, né, praticamente, eu estava trabalhando na atividade de gestão de projetos e tal. Teve uma época que eu fiquei dedicado exclusivamente a esse projeto. Na época que tinha uma célula nossa chamada Laboratório Fiscal, né, que eu fui gestor do Laboratório Fiscal. Sim. Então a gente teve muito contato com esse projeto. Nessa época começou o Brasil-Canadá, como começou também os documentos eletrônicos, né, a NFE começou a ser idealizada nessa época, depois veio o SPED fiscal, então esse monte de virtualização, de sistematização veio a reboque disso aí. O projeto Brasil-Canadá foi bom porque a gente conheceu uma ferramenta do Canadá, né? A gente conheceu duas, na verdade, mas optou por uma, que era o IDEA, porque esse projeto ele fazia um intercâmbio entre auditores da Secretaria de Fazenda e da Receita Federal no Brasil e auditores da Receita Federal canadense. E esse intercâmbio, a gente mostrava nossas ferramentas e eles mostravam as ferramentas deles. Uma delas era o IDEA. Né? Então, eles já estavam também nesse esforço de modernizar e de informatizar os processos, trabalho de auditoria, controle fiscal, lá no Canadá e fazer esse intercâmbio. Embora eu imagine que os índices de sonegação são bem mais baixos. A diferença cultural é grande. Mas ainda assim eles se esmeram nesses sim, projetos, né? Se esmeram. São bem criteriosos, né? Cuidam das ferramentas e eles trabalham para modernizar. Sempre tem essa visão, né? E uma coisa boa, né? Eles têm esses programas de intercâmbio com os outros países, que é bacana demais, é ótimo. Isso é ótimo, né? A gente falou aqui que foi uma revolução e tal, na época do BID, né? Foi nessa época que começou a enxugar a estrutura da máquina da Cefaz. É nessa época que começa. Sim, começa. Que muitas coletorias desapareceram, não sei se eu posso chamar fecharam, assim, né? As coletorias, elas fecharam. Por uma... E a razão é até simples, é até compreensível. Eu quero saber, o custo-benefício? Custo-benefício. O custo-benefício é o primeiro ponto. E a gente já estava com uma pequena estrutura de sistemas, né? Então, o atendimento presencial puro mesmo, ele já estava deixando de existir nesse início, né? Já estava sendo, por exemplo, entregar um formulário em papel não precisava mais, que eu já transmitia pela internet a GIM, né? Depois a DF. Então esse processo passou a ser virtual. Então já não tinha aquela necessidade de ter alguém recebendo isso numa coletoria, né? Então a informatização ela teve esse viés, né? De substituir algum serviço, né? Não que substituísse o homem. Por quê? Porque quando você tira o ser humano do serviço, você coloca para outra coisa, outra atividade, né? Que foi o que aconteceu no atendimento. Então, o atendimento ele ficou mais leve. Em compensação, o recurso humano que tinha no atendimento foi para monitoramento, né? Foi para acompanhamento do contribuinte, que isso foi um ganho muito grande para a Cefaz, né? Além da redução de custo, melhorou essas atividades de controle fiscal nos contribuintes, né? E aí, às vezes, até a gente pensa, o Ceará, nesse ponto, tem até a forma de ser mais rígido no controle. Mas ele enxergou isso, né? Nós enxergamos isso também, né? A nossa auditoria fiscal hoje, por exemplo, é totalmente, acho que 99,9% informatizada. Informatizada. Então,
Dificilmente você faz um termo de início e recebe papel hoje em dia, né? Você recebe arquivos, dados, né? Já tem em casa muita coisa. A gente levava o trabalho para casa, eu pelo menos sempre levei. Eu fiscalizei. O gabinete era cheio de caixa de papel velho, eternamente, a vida toda. A minha primeira ação fiscal foi em dupla com um colega. E eu não guardei porque isso acabou, mas eu fiz um levantamento dos estoques em papel, aquele papel ao maço que abria assim, porque era muito produto, eu tive que... Foi mesmo, não, isso aí. Fizemos um projeto. Era para ter guardado, para levar lá para o memorial da Cefaz. Mas a gente não lembra, né? A gente né? não pensa, né? Mas a gente fez, de papel ao maço, fez um levantamento na mão mesmo, né? Lavramos os autos, tiramos cópia reduzida para mandar para o processo do contencioso. E eu cheguei a fazer isso aí. Mas aquilo incomodava na época. Olha, se a gente já tem computadores, se a gente já tem planilhas, né? Estava começando com planilhas, editor de texto, vamos sair do papel um pouco e vamos trabalhar um pouco mais com a informatização. E aí a gente foi melhorando. É porque às vezes eu fico com a impressão, mas é só impressão, de que a arrecadação podia estar sendo muito maior. Se ainda, porque hoje nós temos o quê? Temos na região sul, que é Juazeiro, não é assim? Sobral. Juazeiro, a região, metropolitanas agora, Juazeiro, Sobral, né? Fortaleza e tem a região mais central também, né? Que, acho que Russas ali, aquela região de Limoeiro, tem. Não, mas é só um questionamento. Será que de fato, né, não poderia estar melhor? Mas aí tem os técnicos aí que estudam, né, como vocês. Quando a gente analisa assim... Se não está tudo números, muito solto, assim, sobretudo o varejo, eu imagino que esteja. Quando a gente pensa assim, não, vamos ver a situação numérica da arrecadação, né? Nos últimos 2 anos a gente teve uma recuperação boa porque a gente teve um período de pandemia, né? Então isso deu uma recontagem. Eu entendo que a pandemia como ela fosse um ponto de ruptura, né? Porque se você analisar a arrecadação do semestre do Estado, ela cresce, ela tem uma tendência, né? A inflação e o crescimento do Estado também, o Estado de Ceará cresce também, né? Claro, o PIB cresce, né? Mas na pandemia a gente teve um ponto de ruptura, né? Caiu tudo e começou de novo, né? Eu acho que da pandemia 2001 para frente a gente pode começar a medir de novo. Talvez tenha essa visão melhor se realmente está caindo ou não. Alguns setores tiveram muito prejuízo, realmente, né? A indústria teve prejuízo com certeza, mas o setor de varejo foi um dos que cresceu muito, porque vendeu muito, tanto na pandemia como depois, né? Se a gente analisar isso aí, dá para perceber. E eu acho que a coisa está se ajustando agora. A gente não sabe como é que vai ficar com a reforma, que a reforma vai ter um período de transição, a nova reforma tributária que vem aí, e a gente vai ter que se acostumar com outra ruptura também. Isso é uma coisa que vai acontecer fatalmente. O comércio eletrônico, ele está contemplado aí, porque... Mas tem um ponto nossos importante. Controles. Talvez a gente possa pensar assim, como você citou, voltando aqui para o caso da falta de controle em determinada região ou não. Talvez a gente possa pensar assim, né? Hoje, a presença física já não é tão necessária, mas a presença virtual né? Porque a gente tem essa ferramenta, a gente tem a internet, tem sistemas e tem os dados, né? Então, essa presença virtual, ela tem essa materialização no monitoramento que os contribuintes têm, né? Os auditores fazem no monitoramento. Ela tem essa digamos assim, esse controle, vamos dizer que seja esse controle nos dados que a gente recebe, mas ela precisa avançar. Aí, nesse ponto, você tem razão, né? Não, fisicamente, você pode perguntar, precisa daquela época que a gente tinha os auditores voltar, né, para aquela época que os auditores eram nas delegacias, né? Eu acho que não. Isso não, né? Eu acho que não precisa mais, né? Porque a gente já faz auditoria virtual, com certeza. Agora precisa fazer mais e com foco melhor, né? Por região, por órgão local, por atividade econômica. Esse é um trabalho que eu tenho trabalhado hoje, né? Que é um trabalho mais de planejamento. É onde eu estou agora. Nós tínhamos esses projetos, né, Areb? Sim. Que eram assim sazonais, às vezes, ou então assim por setor, setorizado. Não tinha uns projetos? Às vezes a gente se deslocava para o interior.
certo? Até para reforçar, né, a auditoria de lá que já estava começando. Que eu acho que, assim, com bom planejamento, talvez isso seja uma boa, digamos assim, uma boa ferramenta de controle fiscal, né? De mostrar para o contribuinte que, olha, eu estou presente, estou acompanhando, qualquer coisa eu vou te fiscalizar, né? Então, isso... Exatamente. Isso dá para fazer. E a gente tem trabalhado hoje em ferramentas nessa busca, né? Hoje a Cefaz está implantando esse ano, já do ano passado para cá, um Big Data pesado, grande, que eu acho que é uma ferramenta que vai mudar muito a forma como a gente direciona o nosso trabalho. A tomada de decisão que a gente E você está nesse projeto do Big Data? Projeto. Porque, tinha que estar, né? Tu só vai se aposentar, né? De bengala. Sei lá, talvez. De né? de fralda. Tem alguns colegas que estão esperando a expulsadeira, né? Expulsadeira, como a gente chama. Eu acho que você vai ser um dos. Vai tem longe. Alguns colegas que estão esperando chegar nos 70 e só salvo depois. Pode ser que eu chegue nisso aí, né? Mas eu acho que independente da gente estar ou não, esse é o futuro de qualquer organização tributária hoje, qualquer administração tributária, né? Seja Cefaz, seja Estado, seja município, seja nível federal, né? Porque tem a Receita. Todos estão começando a ver que essa solução de inteligência que estão chegando, inteligência artificial, elas vão fazer diferença no futuro, né? Não é só para a organização privada, não. Para o governo também. Isso aí tem bons resultados já, né? Colegas nossos já estão trabalhando. A gente está já incrementando isso na Cefaz, que eu acho que vai ser um passo grande. Essa história do Big Data, né? Está presente em várias organizações. A gente talvez não colha logo os frutos, né? De bate-pronto, logo amanhã. Mas isso para daqui a 5, 10 anos, a gente vai estar bem equipado, médio prazo já vai estar bem equipado com essas soluções mais inteligentes. Então vai ser melhor, né? Eu vou ter uma gestão que vai estar planejando com inteligência, e a ideia é que eu direcione o teu trabalho. Isabel, nós estamos com um problema, queremos fazer um programa lá na região central do estado. Por quê? Porque a sonegação lá a gente está vendo que vai ser maior e a previsão é essa. Vamos focar lá. E aí então ela serviria como mais um instrumento gerencial do que mesmo para a fiscalização em si? Porque a fiscalização eu não consigo imaginar. Exato. A fiscalização em si, ela é bem controle fiscal, né? Você não pode chegar numa auditoria fiscal e dizer, olha, eu tenho uma previsão que você está sonegando, eu tenho uma previsão que você está fazendo uma evasão fiscal. Não. Na hora de fazer a auditoria fiscal, você tem que ser mais preciso. Você tem que ser, olha, está aqui a evasão fiscal, é isso, as provas são essas, e aí eu vou lançar o crédito, né? Então, e aí muitos colegas questionam, será que esses sistemas inteligentes vão substituir o auditor? Não. Né? Era onde eu queria chegar, né? Agora, exato, agora é como a gente vê alguns colegas e algumas palestras que a gente assiste, né? Sim. Vai fazer diferença para quem sabe utilizar, né? Então, se você souber utilizar esses sistemas, essa inteligência, tudo isso que vem avançando com Big Data, com essas novas tecnologias, aí sim, você sabendo utilizar bem, você vai ter um lucro maior lá no futuro, com certeza. Porque eu vou direcionar melhor, vou tomar uma decisão melhor, né? E eu não vou perder tempo direcionando esforço, energia para coisas que não vão me dar resultado, né? É nesse sentido que ela vem para somar. Para somar. Mas você está falando, de novo, como instrumento gerencial e de planejamento, né? Tomada de decisão. Mas já tem projetos assim para auditoria em si? Tem. A gente está começando. Esse projeto na auditoria fiscal, eu digo no trabalho em si mesmo. No trabalho em si, né? Esse trabalho hoje que a gente faz, dessa evolução toda, né, de sistemas eletrônicos, documentos eletrônicos, livros eletrônicos, ele gerou para a gente uma grande massa de dados, né? Então agora é a hora de utilizar. Esse sistema de Big Data, sim, eles vão ser trabalhados primeiro no planejamento da auditoria fiscal. Já é um trabalho que a gente já está fazendo na Cefaz. Então, podem aguardar aí. Eu posso até não estar trabalhando, posso me aposentar, né? Mas já vai deixar, né? Mas tem um grupo aí trabalhando que já vai deixar isso pronto para poder, na hora de designar uma ação fiscal ou uma ação de monitoramento, já ter passado por um sistema inteligente, olha, essa é a direção que a gente vai tomar. Esses são os contribuintes que a gente vai fiscalizar. Essa é a região desse programa que a gente vai, né, agir ou vai trabalhar ou vai fazer algum projeto, né? E isso vai acontecer, certamente, tranquilo, né?
porque todo mundo está usando, né? Não tem volta. Não tem volta. Não tem volta. Quando a gente Alguns lançou... não sabem usar, não é? Quando a gente lançou, junto com os outros estados, a primeira versão de nota fiscal eletrônica, os mais céticos diziam, olha, isso não vai dar certo, né? Mas os mais otimistas dizem, não, isso não tem volta, né? E aí tá aí, não teve mais volta, não. Porque tem o pessoal de vanguarda e tem os que reclamam, como eu, né? Que por mim eu ainda estava com os blocos, aqueles... Não, mas tu recebeu nada? Tu é desse tempo? Recebi. Lavrei alta-infração em bloco carbonado, não sei. Exatamente. Aí era um bloco numerado, carbonado, Sim, não era? Exatamente. Pois é, eu sou dessas. Mas aí não tem mais alergia, não tem mais que mexer com papel, doido, não tem rinite alérgica, né? Acabou isso aí. Helder, tu foi... Aí vamos voltar só um pouquinho aí. Depois a gente conclui com a inteligência artificial. Eu vou falando, eu estou falando, mas é porque você vai puxando o assunto. Dentro dos cargos de liderança, que você foi nosso coordenador lá na... Porque na hora que a gente falou, a gente estava offline. Então nós estamos... online. Sendo filmado. Você foi nosso coordenador da SESEC. A SESEC, foi. Né? Que época foi, tu lembra assim? Não era na SESEC, era o que é a Conf hoje, era, né? Mas já era na Rufim de Alencar? Já era... Que funcionava? Já era na Rufim de Alencar. Já era aquele prédio alugado que tinha, né? Depois essa fase mudou. Sim. Já era lá. Foi no começo da mudança, né? Das delegacias para setoriais e tal. E aí foi nessa época. Eu já vinha de supervisão, né? Na época... No Maracanaú, Eu comecei em Maracanaú como supervisor. Uma excelente equipe Maracanã, onde eu aprendi muito também, porque ali eram grandes indústrias, ainda são grandes indústrias, né? E responsável por um bom percentual de arrecadação, grandes contribuintes. E comecei numa supervisão lá, foi o primeiro cargo de gestão que eu tive. E aí, fora o chefe de posto fiscal, que na verdade eu acho que nem era formal, era mais uma chefia. E aí eu tive a sorte, eu peguei uma equipe excelente de auditores lá. Peguei colegas como Augusto Teixeira, Zilma Cruz, Tarcísio, Sandra Tavares, então eram auditores em Maracanaú. Até mesmo os auditores antigos lá, eu me lembro, ele já aposentou, não sei se ele vai estar vendo aí não, tinha um auditor lá chamado José Fernandes. Excelente auditor, desses mais antigos, mas um cara que é aberto à novidade, à mudança. Foi um dos primeiros auditores que eu vi comprar um notebook e instalar o SLE. Por incrível que pareça. E ele andava com o notebookzinho dele, digitando nota e fazendo... Nunca vi uma coisa dessa. Mas foi um dos primeiros. E ele passava a experiência dele, né? Ele democratizava, né? Isso era importante. Foi aí que eu comecei a entender. Poxa, a gente tem que democratizar o que você aprende, né? Então, ver as ideias dos treinamentos... Senão não tem sentido, isso, não tem sentido. Ver a ideia dos treinamentos, trabalhar com banco de dados, vamos fazer curso do Axis, isso aí tudo a gente trabalhou com os colegas e começamos a ver com o pessoal do CDRH lá, que era do desenvolvimento, e aí vamos montar os cursos, né? Até sair curso de auditoria informatizada e tal, e a gente fez várias iniciativas, né? Mas eu aprendi com alguns colegas... Isso ainda tu lá... Pois é. O Maracanã já começou essa vida dupla. Exato, é uma vida dupla, mas assim... Mas é uma vida nossa, né? Do nosso negócio, a auditoria fiscal. Sim, eu digo, mas porque você está na supervisão, ao mesmo tempo trabalhando no planejamento. Preparando curso. Mas isso é gratificante, sabe? Faz muito isso, né? A gente faz muito isso. E é bom, eu acho bom. Eu não sei como é que está hoje, porque eu me afastei um pouco mais dessa questão do desenvolvimento de pessoal, do treinamento. Por conta dos projetos e das tarefas que vão aumentando, né? E a gente vai trabalhando em outras atividades, outras iniciativas, aí não dá tempo. Mas quando a gente estava fazendo esses treinamentos, era bom, sabe? Você vê o desenvolvimento dos colegas. Muito bom, né? É bom, olha, fulano aprendeu, fulano agora está fazendo sozinho, ele fez umas tabelas aqui, já está fazendo os cruzamentos dos dados. Cara, isso é muito legal, né? E aí outros colegas, a gente teve colegas que também ajudaram nesses treinamentos, né? E a gente gostava bastante de fazer, né? Eu acho que ainda né? Eu não sei, talvez a mudança da estrutura e um pouco a mudança de processo tenha hoje tudo é AD, né? Agora, tudo à distância, né?
Então, o presencial já deixou mais de lado. Mesmo à distância, o pessoal prepara curso, né, trabalha, faz a sua atividade de trabalho na Cefaz, do dia a dia, mas também prepara os treinamentos. Vamos falar um pouquinho disso, assim. Lá vem de novo a nostálgica, mas... Vamos lembrar aí. É tão importante o curso presencial... Também. Assim, também. Eu acho que deviam coexistir os dois, fazer os dois cursos, porque... Pelo fato mesmo do contato, disso o contato com o ser humano, a troca de ideias, as sugestões, né, as críticas também, elas são boas. Presencialmente isso ajuda muito também. Né? E nós fizemos muito, não foi? Eu vou te contar já uma história aqui da Érica de hoje, com relação ao teu. Muito bacana. O desenvolvimento, eu chamo de democratizar o conhecimento que você tem. Eu percebi isso já nessa época de Maracanaú, né? Então, assim, vale a pena você investir. Né? Outro dia eu estava numa reunião, a supervisora, eu acho que ela não é mais nem supervisora, não, era a Irene. A Irene, ela me perdoe eu dizer o nome dela, excelente supervisora. Foi minha supervisora. Pois é. Maravilhosa. E ela fez Beijo, ela assiste, Ela assiste, sim, com certeza. Beijo pra você. Eu é que mando e agradeço por um dia ela ter me lembrado. Ela perguntou assim numa reunião, você lembra dos cursos? Você lembra? Então, aí ela disse, então uma coisa que eu não esqueço, você ensinava a gente a fazer, mas você cobrava, agora faça você sozinho, né? Então, já, tá vendo? Mas funcionava, né? Eu dizia, mas funcionava, porque você tem que aprender, né? Você tem que ensinar a pescar, né? Não dar o peixe. Né? E essa é a ideia de você democratizar o conhecimento, né? A gente deixa os colegas fazerem, insiste, aí eles vão sozinhos. Não, e o importante é que tu se interessa, né? Para saber se você... Sim, entendeu? Eu liguei hoje para a Érica. Érica, como era o nome do curso que o Helder dava? Porque tu lembra, Helder, que a gente fez um verdadeiro recursos humanos da Auditest lá na SESEC. Lá na SESEC. Arrumamos uma salinha e tal. Tinha sala de treinamento. Era um dos nossos instrutores. Aí ela disse que não tinha mais nenhum material, porque a gente tinha, assim... Tinha. Era uma sala de treinamento com tudo, assim, fizemos uma pequena reforma lá. E aí ela disse assim, Isabel, tenho mais não, mas eu só lembro que ele era muito solícito. A menina que trabalha com a gente, né, a nossa Érica, ela sempre foi muito solícita, qualquer coisa que a gente precisava. As meninas da Auditest me ajudaram muito também, na preparação, eu acho interessante a marca que tu deixou aí na... Elas são profissionais esforçadíssimos aqui na Auditest. São. Toda a nossa equipe. A distribuição da análise fiscal foi basicamente elas que tomaram de conta. Para os colegas que precisavam, o CD ainda distribuía. Aí tinha um negócio que renovava, era como era? Tinha quando saía versões novas, né? A gente lançava versões novas, aí faziam um outro CD e elas distribuíam, divulgavam. É tudo responsabilidade delas aí. Elas faziam bem direitinho. E foi muito bom aquela época ali. Também. E os treinamentos valem a pena, sabe? Eu acho que a própria associação aqui, ela desempenhou e desempenha esse papel que é muito importante, sabe? A gente desempenhou também numa época que, vamos falar sincero, estava meio fraco, até porque só tinha curso EAD. Também. E muitos colegas associados reclamavam que queria ter cursos práticos. Ali, como instrutor, que foi quando surgiu a ideia de fazer. E nós fizemos, nós treinamos muita gente. Tu chegou aí pro Juazeiro, se não me engano. Fui. Dar o curso de... Já cheguei pro Juazeiro também, certo. Pois é, por isso que é prata da casa, gente. Essas coisas, assim. Essa doação. Sério mesmo, né? Porque nós somos santos, quase... Tem muitos colegas que também fazem isso, né? E viajam, vão e fazem os treinamentos, fazem palestras, eventos. Isso aí tem muito colega que vai mesmo, certo? Prata da casa é assim, tem que ir mesmo. Só vão os pratas da casa, né? Os outros é frande. Vamos voltar aqui para a inteligência artificial, que a gente está chegando aqui, mas no fim. O que é que tu acha? É bem polêmico ainda, não é? Se ela vai ou não vai tomar o lugar do funcionário, do auditor, no caso, né? Em algum momento nós vamos ser desnecessários? Sempre tem esse temor. Eu particularmente acho que não. Eu acho que tem tarefas que o ser humano ele faz muito bem, né?
Então, assim, um computador não vai ter o olho de fiscal ainda não. Pode ser que isso daqui a muito tempo, Um futuro no muito futuro muito distante. distante, eu acho. Mas aquele feeling, sabe, aquela visão de olhar um documento e dizer tem algo errado aí, está bem distante, está bem distante. Então, assim, juntando isso com o fato de que você não pode lançar um crédito tributário sem ter as provas, eu acho que a inteligência artificial ela veio para ser uma ferramenta. Mais uma. Para mais uma. E vai ajudar, muito, com certeza. Porque existem técnicas novas que estão cada vez aparecendo dia a dia, né? Que melhoram muito na hora de você selecionar, na hora de você tomar uma decisão, na hora de você direcionar um trabalho. Olha, realmente aqui o foco vai ser crédito indevido, não vai ser levantamento de estoque, né? Ou vice-versa. Sim, sim. Isso aí no futuro, eu acho que isso aí vai ser... Isso aí é de grande valia. que vai ser de grande Sim, valia. uma grande ajuda, né? Eu acho que esse é o caminho e, assim, é aquela história. Eu sou do grupo que tem aquela opinião. Vai levar vantagem não é quem utiliza, não é quem faz, digamos assim, a inteligência artificial, não é quem utiliza para fazer seu trabalho no dia a dia, é quem sabe utilizar, né? Quem sabe tomar assim decisão. Como hoje já é, né? Quem decide melhor, né? Quem direciona melhor. Eu acho que essa é a ideia. Como hoje, né? Como tudo em todos os campos, a inteligência artificial, ela não sendo... Ou sendo usada, ela pode ser usada para o bem e para o mal, né? Para o mal, esse né? temor, e ela quando não é usada, né? Ou mal assim, usada, ou a gente fica pode, tudo tão na cara que tá... assim, posso até colocar uma interrogação aqui para todo mundo, né? Olha, e se o contribuinte também usar, né? Ele deve usar. Deve usar. Né? Tem gente que faz planejamento tributário, bem feito, difícil de você detectar, né? Então isso pode ser utilizado também. Por isso que é bom a gente também saber utilizar, né? Para poder combater isso. Sempre. Sim. Essas ferramentas vieram. O ideal seria que nós estivéssemos sempre adiante, mas a gente, na verdade, está sempre correndo atrás, porque o povo né? é criativo, né? Com certeza. Para evasão de impostos, tributos, o povo é criativo demais. Isso aí é histórico, né? Também. Tu chegou a ensinar fora, não? Ou sempre foi só no físico? Só na... Não, já fui convidado para dar umas aulas. Já ministrei aula em algumas empresas de treinamento. Cursos rápidos. Fiz uma turma com o pessoal de pós-graduação uma vez. Foi na faculdade CDL, um colega nosso que soube. Você e o Leilson, eu acho também, né? Eu acho que o Leilson já foi, o Fabiano, Daziato, muita gente já foi. Acho até que a turma da tributação, muita gente, o Gilson, eu vi muitas vezes o Gilson Aragão. Sim. Eu fiz uma turma uma vez também, né, já, e outros eventos. Por exemplo, eu já fiz alguns treinamentos a convite de outras secretarias também. Na época que a gente estava muito envolvido no desenvolvimento, né, de fazer curso, treinamento de banco de dados e auditoria informatizada e tal. Algumas secretarias também fizeram alguns convites, né? E às vezes eles faziam um acordo com os secretários, né? E aí liberava, a gente conseguia fazer o treinamento para outro estado também. Isso aí já aconteceu bastante na época. Coisa boa. Isso é bom. E isso proporciona um bom intercâmbio também. Um bom intercâmbio. Porque a gente participava dos grupos de trabalho, mas a gente via também os outros auditores, que eram colegas de campo, né? Que a gente fazia o treinamento para eles. Então a gente tinha um feedback e tinha a experiência deles também. Né? Não só aqui no estado de Ceará. Isso a gente vê em várias situações que o aprendizado, para quem é instrutor, é muito grande. Né? É legal. É muito bacana isso. Eu já fui numa turma do Paraná, fui numa turma do Rio de Janeiro, Mato Grosso. Eu já fui bater em Roraima, como diz. Foi mesmo, para dar fui para dar o treinamento. Fui para Amapá. Essas secretarias todas, o pessoal fazia contato e pedia, a gente fazia um treinamento, marcava, programava com o recurso humano de lá, né? E eles faziam a formalização. Aí tinha muito colega que pedia, a gente fazia esse intercâmbio. E era uma época que... Isso diminuiu, Helder? Diminuiu mais um pouco, né? Não vai precisar de treinamento, não? Aí não, vai. E muito. Eu acho que aí vai. Chegar a revolta. A pandemia é que deu essa ruptura, sabe? Com a pandemia, a gente reduziu um pouco. Viagens, essas coisas ficaram mais difíceis e ficou mais complicado, né?
E aí começou a coisa ser mais à distância, né? Então teve muita reunião virtual, teve muito curso virtual. Hoje o pessoal faz mais esses treinamentos usando essas plataformas de desenvolvimento EAD e vídeo, né? Então tem um Zoom, tem um Meet, tem um Teams, né? Então eles fazem as aulas nisso aí, preparam. Então hoje aquele deslocamento, que é aquela história do presencial, né? Está um pouco prejudicado. O contato que a gente tem com os colegas... Ou desnecessário? Ficou... Não, desnecessário? Eu acho até que... Dispensável? Não, eu acho que é necessário ter presencial. Um bom curso à distância deveria ter encontros presenciais. Né? Entendo. Assim como tem. De fato, Exato. né? Tem uns cursos de pós-graduação que fazem isso, né? E aí, assim, só aquele material EAD e aquele vídeo, né? Ele às vezes não é suficiente para você tirar dúvidas, para você passar uma experiência, ou para você notar como é que um colega está fazendo as tarefas, na prática e tal. Então, eu acho que todos deveriam ter. A parte presencial ela é importante, realmente, né? Que é um pouco do prejuízo que a gente teve, né? Com essas virtualizações e pandemia que parou um pouco as... É verdade, Aqui para a gente encerrar, tem um presente para ti, mas eu só vou dizer, depois que tu disser o que é que ele prende na Auditese, o que é que ele move, o que é que ele mantém. Na associação? Na Auditese, na nossa associação. Assim, desde o início eu estou na Auditese, né? Então, a proposta da Auditese no início, e agora eu acho que ela vem crescendo mais, a gente está junto, os auditores fiscais, né? Está congregado todo mundo. Todos os auditores fiscais. E a gente, além muito de... importante. Exato. E além da gente ter essa congregação, esse trabalho que às vezes é social, né, é jurídico, com apoio da associação, a gente tem algumas, digamos assim, algumas causas para defender, né, que a Auditese participa também. Sempre temos, né? Sempre temos, né? Então, eu acho importante, juntando essa parte social, essa parte de apoio para jurídico, né, que eu sei que aqui a gente tem, que muitos colegas utilizaram, a gente tem essa defesa... todo dia. Todo dia. E a gente tem essa defesa de algumas necessidades da fiscalização de empresas, até da Cefaz como um todo, né? Algumas causas que a gente precisa para melhorar o fisco, né? Por exemplo, uma das coisas que eu acho que a Auditese ela faz bem é sempre buscar ferramentas para a auditoria fiscal, gente. O tempo todo. O tempo todo, né? E a Cefaz ela tem que fornecer isso mesmo, né? A gente pode desenvolver, como a gente fez por iniciativa aqui de algumas, mas a secretaria é que vai ganhar, né? Quando a gente tem melhores auditores, melhores ferramentas, quem ganha é o Estado, quem ganha é a secretaria, quem ganha é o povo do Ceará, quem ganha é tudo isso, né? A gente controla melhor, tem mais arrecadação, né? E vai investir melhor, é uma cadeia, isso aí, né? É uma reação em cadeia, digamos assim, né? Então essa é a ideia, por isso que eu acho importante. E o que me prendeu desde o início são esses itens, né? Eu acho que está juntando todas essas questões de associação, né, da parte que a associação é social, né, mas a gente tem uma coisa bem, digamos assim, às vezes até sindical, né, também junto, né, sim. Mas a gente pode juntar essas coisas na associação, deixar ela forte para a gente trabalhar junto, né, e democratizar o conhecimento dos colegas. A gente pode trabalhar com o apoio dos colegas, é como acontece as viagens que a gente faz palestras e vai para outras unidades, e a gente pode também e requisitar e pode pedir, fazer defesa de processos e projetos nossos, né? Junto à secretaria, junto ao secretário. Mais forte, né? Quando a gente mais forte. Passou. Legal. Então, passou na prova. Adivinha o que é? Mais mostra. Obrigado. Posso mostrar? Mas antes, enquanto eu abro aqui, eu já queria finalizar também com você, agradecendo o convite, né? Eu agradeci no início, porque eu acho legal... Não deixei tu falar, né? Não, mas é um bate-papo isso, eu acho bom porque é um bate-papo. E eu acho que é bacana, olha aí. Aqui, tô câmera. Levar pro trabalho. Faz inveja, bota, sabe que lápis lá. Não, vai ficar tomar café. A gente tá tomando cajuína aqui, gente. Pois é. E aí, como eu estava dizendo, agradecer e, sim, apesar de eu falo muitos assuntos, né? Foi ótimo. E aí... até incentivar os outros colegas que tiverem as experiências, passarem aqui também, né? Eu acho legal, muito bacana demais. Obrigada. Agradecer a Auditese, na tua pessoa aí, o Juraci, que é o presidente,
Nosso eterno presidente. Porque, Nosso eterno presidente, né? Outro dia eu vi a cara dele. A gente tá, eu sou da Auditeste Solar também, né? Então, participo dos grupos de discussões, né? Sim. E aí o pessoal, aqui é mais um puxa-saco do Juraci aqui. O pessoal diz assim, obrigado por essas suas ideias loucas aí que você tem de vez em quando, né? Que é o caso da Auditeste Solar, que foi mais uma realização que a gente tem. E é realizado pela Auditeste. Tu lembra da ESET, já que falou uma ideia louca? A ESET foi ideia 100% do Juraci. Da escola, né? Que era uma escola EAD. EAD, lembro, sim. E assim, eu não me empolguei em momento nenhum. Empolguei só em criar a escola, mas eu não acreditava muito, porque eu gosto muito da coisa presencial, né? Mas é uma iniciativa. E olha, há quantos anos foi aqui? 2007, acho? 2005. 2006, né? Essas ideias loucas dele, né? Por isso que o pessoal diz. E eu dizia, você não está vendo, Juraci, que um negócio desse não vai pegar. Nada vai substituir uma sala de aula, um professor aí. O mundo fez assim, e ele enxergou lá. E o Adulano também, meu chefe. Oi, chefinho. Gente. E que os próximos sejam também loucos assim, que a gente tem que seguir com a associação. A gente tem que, exatamente, nesses novos que estão chegando aí, aparecer mais um louco, né? Obrigada, meu amigo. Obrigado também. Um abraço para você. Eu agradeço. Nós estamos terminando aqui mais um episódio do Sem Posturas. É muito importante que vocês assistam, curtam, mande para os amigos, mande para os colegas de outros estados. Esse quadro específico, de novo, Prata da Casa, é importante porque vai ser a memória dos que fizeram a Auditeste. Então, assim, é um registro que vai ficar, vai se eternizar aí.